Amado e soberano Pai, nós temos cantado para atrair a Tua presença e para Te adorar, Senhor. Receba o nosso louvor e que o Senhor agora, Pai, possa abençoar cada um que aqui está, ó Deus, como também aqueles que irão ouvir, ó Deus, a pregação na internet, Pai. Querido Deus, fale com cada um de nós, converta aquele que precisa ser convertido, Pai. Fortaleça, cure, meu Pai, e dê-nos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua presença, a Tua companhia todos os dias de nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, boa tarde, né? Estamos no período de verão, boa tarde a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos ler uma escritura muito conhecida, que está no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 10 e depois do 23, do versículo 23. É sempre bom nós estar reunidos no mesmo lugar físico, mas também no mesmo lugar espiritualmente falando, né? Em Cristo Jesus. Diz assim as Escrituras: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Agora vamos pular, né? Depois pode ler todo o capítulo, para o versículo 23. Só virando a folha, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Querido Deus, toma-nos cada um de nós, ó Deus, porque dependemos do Senhor, para ouvir, para meditar, para, ó Deus, poder assim tirar, ó Deus, uma lição para as nossas vidas, e que isso não fique somente no nosso intelecto, mas que isso possa repousar no coração de cada um de teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis sentar, irmãos. Só esse capítulo, né, de Hebreus, capítulo 11, já é uma grande lição, aonde a Bíblia diz aqui, deixa eu ver se eu acho
uma partezinha aqui, bem no final. Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, os nossos irmãos, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles aguardam pela perfeição do último da noiva, quando então eles, como diz a Bíblia, ressuscitarão. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Há muito tempo atrás eu lembro de ter falado uma pregação, um tema sobre esse aqui: homens dos quais o mundo não era digno. Não é o meu tema hoje, mas eu quero dar uma pincelada nesse tópico. Homens que, como diz a Bíblia aqui, foram maltratados, apedrejados, cerrados, comidos pelos leões, mas a qualidade deles era tanto, o valor deles era tanto, que o mundo não era digno deles pisar aqui. Mas eles não tiveram, vamos dizer assim, o reconhecimento das pessoas do seu dia, mas eles eram bem conhecidos no céu. A Bíblia fala em Apocalipse, de Antipas, onde diz ali: Antipas, minha fiel testemunha. Deixa eu ler para vocês aqui. Vou achar rapidinho. Quem era Antipas? Não temos relato dele em outros lugares, somente nessa parte. Por certo, era alguém simples, mas era alguém que era bem conhecida no céu. Só um pouquinho, mas já quero achar e quero ler essa parte, depois nós vamos, se eu achar, Mas é ali nas eras da igreja, creio que na terceira era. Vamos ver se eu acho. Vocês me dão um pouquinho de... Tem um pouquinho de paciência que nós vamos achar aqui. Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 3, 13, melhor dizendo, parte do versículo 13, falando da era, Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Essa era foi a era de Pérgamo. Foi a terceira era, Eu sei as tuas obras e é onde habita. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí veja, irmãos, e eu quero falar nessa tarde sobre decisão. Você veja que quando eles tomaram uma decisão, eles não se importaram com os problemas, com os obstáculos, com a perseguição, como diz aqui Jesus para João na visão. Eles estavam onde havia o trono de Satanás, que o Satanás habita. E nós vivemos, como o irmão Branham nos ensinou, em um Éden satânico, o Éden de Satanás, aonde ele tem implantado
vamos dizer, a sua doutrina, o seu reino, em diversos lugares. Na corrupção, na criminalidade, na política, nas religiões. E ele tem atuado por esses 6.000 anos. Mas Deus tem aqueles que decidiram por ele. Tem aqueles que estão ali, apesar de estar nesse mundo. Como Ombrana diz que é um hospital de pestilência, né? Nesse mundo que é um lodo. Nesse mundo onde o espírito do diabo tem atuado por todos os lugares, mas Deus pode encontrar homens e mulheres que, sem importar com o que possa acontecer, eles estão firmes. E quando nós fomos batizados, quando nós batizamos as pessoas, uma das perguntas é: você está decidido a servir a Deus? Tu tens entregado tua vida para Jesus Cristo? Está disposto, mesmo que se um dia for necessário morrer por esse nome, você não nega? A pessoa diz sim, eu não nego. Mas, às vezes, essa palavra, ela é respondida sem entendimento, sem uma convicção, sem um real propósito, por alguns. Por isso, quando chega as dificuldades, as lutas, eles negam por muitas e muitas vezes menor. Mas em tudo isso, irmãos, nós vemos o exemplo, e nós vamos caminhar aqui, o exemplo de Abraão, o exemplo de Jacó, o exemplo de Moisés e tantos outros, que eles viveram antes de nós, bem antes, onde, por certo, eles não tinham uma igreja, nem sempre tinham uma igreja para ir, para ouvir a palavra, mas eles tinham uma conexão com Deus. E quando Deus chamou eles, Deus sabia que não estava perdendo tempo. E que eles iriam até o final. E que eu e você possamos dizer nessa tarde, nessa noite: quando Cristo me chamou, Ele não perdeu o tempo. Eu vou até o final. Porque Deus teve bondade de mim e me chamou. E tem aberto o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Agora, há aqueles que, por mais que sejam chamados, eles não querem. Vão até uma altura. Como o próprio Jesus disse, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora, quando nós tomamos uma decisão no âmbito natural, há muitas pessoas que têm uma firmeza, né, na sua decisão, e vai, e luta, mas tem aqueles que são, quer dizer, não têm uma firmeza. No natural tem prejuízo, no natural aquele que é decidido vai em frente, luta, batalha e consegue. Aquele que não tem uma decisão firme, claro que ele não vai ter o mesmo sucesso. Mas fiel no pouco, fiel no muito. Como disse Jesus, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, nós vemos o exemplo a ser seguido desses homens que viveram, como eu disse, onde vivia? Vamos ver Abraão. Onde vivia Abraão? Nas terras de Ur, onde o paganismo imperava, onde havia os deuses de todos os tipos. E aí você diz, deuses, mas aquilo não era nada? Num certo sentido, não é nada. Porque tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, né? Aquelas estátuas, né? Mas por detrás desses deuses tinha quem ali?
por detrás do deus Balaão, do Baal, por detrás de todos os deuses, né? O que tem ali? Era um diabo, né? O que eram os deuses do Egito? Foi Baal, né, que se prostrou diante do Deus verdadeiro, da arca, né? Acho que eu acredito que foi, né? O que tinha por trás ali? Tinha um espírito de engano. Se manifestava? Sim. Quando Deus permitia, se manifestava. E então, veja, Abraão, ele vivia em um lugar onde o paganismo imperava. Mas quando Deus, pelo seu pré-conhecimento, pelo conhecimento antecipado, ele olhou Abraão e disse: é daqui que eu vou tirar o meu povo. É daqui que virá a descendência onde o Cristo se manifestará. E aí ele aparece para Abraão, e Abraão, por certo, houve uma conexão naquela voz. Abraão, saia da tua parentela, saia da onde você está e venha caminhar comigo, porque eu vou te abençoar. Ele nunca tinha ouvido uma promessa, uma proposta tão firme. Ele foi criado no paganismo, e ali, quem sabe, acendiam vela para aqueles deuses, eles se cortavam, porque vem do paganismo, né? Se mutilar diante dos deuses pagãos, faziam sacrifício, se mutilavam, mas uma promessa com amor, uma promessa que realmente ancorou no coração de Abraão, ele nunca tinha recebido. As pessoas, eles vão após macumbaria e todas essas coisas, e ali se manifesta o diabo. Se manifesta. Mas veja, quem deles que são bem-sucedidos, ou quem deles que tem esperança de vida eterna? Ninguém. As pessoas vão ali e saem muitas vezes amaldiçoados. Amaldiçoado, porque vão ali. Mas quando nós viemos com o coração quebrantado, com o coração decidido na presença de Deus, Ele não nos deixa de mão vazia. E a Bíblia diz que Abraão, onde nós lemos aqui, Hebreus capítulo, vamos voltar aqui, 11, versículo 8, né? Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar aonde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você pode até não saber muitas coisas. Nós temos uma noção o que é a glória. Nós temos a noção como será glorioso ali, quando houver o rapto, e nós vamos estar no corpo glorificado. Que corpo é esse? O mesmo corpo de Jesus. O corpo que para transportar daqui para lá não precisa de carro, não precisa de avião. O corpo que para entrar em algum recinto não precisa abrir a porta, como Jesus entrou. Nós temos uma noção hoje, muitas vezes maior do que eles. Mas há alguns momentos, parece um tanto que não entendemos, mas desde que seja, como diz aqui, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Ele andava tão perto de Deus, que ele ia peregrinando como Deus mandava, e ele, vamos dizer, na sua simplicidade, ele pensava: essa cidade tem que estar por aí, uma hora dessa eu chego lá, porque eu estou caminhando rumo a essa cidade. Quem sabe ele chegava em algum lugar,
Eu estou procurando, tem uma cidade cujo o construtor, o artífice é Deus. Onde que é? Sabe, tem noção por onde que é? As pessoas dizem, ó, endoidou. E para o mundo nós podemos ser doido mesmo. Quando o mundo, vive sobre uma unção demoníaca, eles não nos compreendem. O homem da mentira, o homem do mundo, para eles é tão fácil resolver as coisas. Tão fácil. Deixa que eu faço uma declaração assim, desse jeito, que desse jeito vai passar. Se fazer do jeito que se pediu, isso eu vi. Não vai passar. Tão fácil, né? Mas tem mentira no meio. O que a gente faz? Claro que a gente vai pegar aquilo depois e vai jogar fora. Porque nós estamos em uma outra unção. Nós estamos em uma unção que nós não seguimos o pai da mentira. E eles não nos entendem. Quer dizer, é quadrado, é do outro mundo. Não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita mentira, não aceita propina. É tão diferente, né? Mas somos diferentes porque nós estamos caminhando rumo à glória eterna. Estamos caminhando com Deus. Eles, quando você vai, às vezes, em alguma praia, a gente procura ir em lugar que seja um lugar que não tenha aquela peladagem, de preferência, porque não creio que um cristão se sente bem ali. Então, às vezes, procura um lugar meio deserto, querendo ir na Santa Marta, que dependendo do período do ano, praticamente não tem ninguém. Mas não demora a aparecer aqueles gadarenos ali. E eles entendem, uma vez nós estávamos lá e chegaram a perguntar, acho que até fotografaram, não foi? Não lembra? E eles ficam olhando aquelas mulheres tomando banho de saia, de vestido. Aqueles homens brincando de calça tectel, que é mais leve, Eles pensam, esses aí estão loucos, mas estamos loucos mesmo para o mundo. Assim como eles achavam que Abraão estava louco. Por quê? Porque Abraão conhecia o artífice construtor dessa cidade. Ele tinha conversa com ele seguia ele saiu do meio do paganismo. Quer dizer, eu falei com ele ontem. Eu falei com ele hoje. E aí eles estão em uma outra unção, que precisa pintura, que precisa tirar praticamente toda a roupa. Por quê? Porque estão numa unção de Gadara. E aí eles acham que nós somos os quadrados. Não, nós estamos andando, procurando essa cidade cujo artífice construtor é Deus. Abraão não sabia, mas nós hoje sabemos, ela está lá em cima e um dia ela descerá aqui. Pode pensar que nós estamos loucos, não tem problema, mas nós estamos caminhando com Cristo e vamos com Ele para a glória eterna. E assim Abraão tomou essa decisão e foi caminhando, e um dia ele encontrou com o rei dessa cidade, Melquisedeque, que almoçou com ele, comeu com ele, sentou com ele na sombra. E em Melquisedeque, que não é outro a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, prometeu, eu vou te visitar no tempo determinado da vida e Sara, tua mulher, terá um filho. Você só ganha por servir a Deus. Eu só ganho por servir a Deus. Onde eu estaria? Onde você estaria se não fosse a graça de Deus? Mas às vezes o que acontece é que as pessoas, elas não têm entrado nessa atmosfera. Porque quando nós entramos na atmosfera divina, quando nós vamos entrando em Deus, o mundo vai se distanciando de nós.
Não vamos deixar de ser humano, mas nós não vamos ter prazer em sentar na frente de um computador, ou seja lá o que for, e ver coisa indevida. Aquilo não faz bem para a nossa dieta. Por isso Mombrana pregou, por que é tão difícil viver a vida cristã? É difícil quando a pessoa não tem o Espírito Santo. E aí você veja que Abraão, ele ensinou os seus filhos, ele mostrou o caminho para os seus filhos e um a um serviram a Deus. Eu gosto de ver Paulo dizendo que ele fala ali que que eu sirvo a Deus desde os meus antepassados. Quer dizer, os antepassados dele serviam a Deus também. E eu vejo, irmãos, que Deus... Você notou que muitas vezes Deus chama as famílias? Você prega, as pessoas não entendem. Mas Deus escolheu um aqui, Deus escolheu outro ali, e vem aquelas pessoas servindo a Deus. Mais tarde nós vemos Abraão, de Abraão veio Isaac, que ele tinha, vamos dizer assim, o costume, podemos dizer assim, ou é o costume, fugiu outra palavra. Mas a ocupação dele era servir a Deus. Quando ele saiu no campo e encontrou com Rebeca que vinha, a Bíblia diz que Isaac saiu ao campo para quê? Para orar. Ele tinha, quer dizer, a frequência, ele tinha esse costume, ele tinha essa vivência de estar na presença de Deus. Ele não tinha uma Bíblia como eu tenho. A Bíblia seria escrita muitas vezes mais tarde, mas aquela experiência deles, aquele testemunho deles, Deus colocou para nós. Eles decidiram por Deus e seguiram. Mais tarde, depois de Isaac, vem Jacó e Esaú, né? E Deus disse, que nem nós falávamos lá no irmão Gildair hoje, amei a Jacó e aborreci Esaú antes deles terem feito bem ou mal. Quer dizer, eu escolhi Jacó antes de nascer. Deus escolheu o profeta antes de nascer. Ezequiel, se não me falha a memória. Antes que você nascesse, eu te escolhi para ser profeta das nações. E assim eu e você também, Deus nos escolheu. Agora por quê? Porque Ele achou nós mais engraçadinho, mais bonitinho. Achou que nós seríamos pessoas capacitadas? Não. Mas é pelo pré-conhecimento, conhecimento antecipado. Deus não tem dificuldade nenhum de me ver hoje como me ver também daqui 10, 15, 20 anos. Por isso nós devemos confiar a nossa chegada em Deus. Ele conhece o nosso hoje, mas Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o nosso daqui 2 anos, 3 anos, se ficarmos aqui, Ele conhece. E hoje, como a Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então hoje eu decido por Ele. Hoje você decide por Ele. Há tantos anos você decidiu por Ele e segue decidindo, e aí nós chegamos para Ele, Senhor Deus, eu não sei o que há no futuro, eu não sei o que há depois da curva, eu não sei o que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor que sabe, esteja comigo ali, segure em minha mão, não me deixe fracassar. Aí você tem dúvida? Ele te vê hoje, Ele te vê ontem, Ele te viu no ventre da sua mãe, Ele te viu antes, e Ele viu você aceitando, decidindo por Ele. Então não importa se nós vamos viver mais 20 anos aqui, não importa, a nossa chegada está lá, porque nós temos confiado a nossa vida naquele que tudo pode, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Deus viu aquele dia nítido
nítido. Quando Esaú saiu para o campo e voltou com fome, e Jacó ficou em casa. E lá, por certo, na memória de Jacó, ele pensava, né? Como eu gostaria de ter a primogenitura. Meu irmão, ele é um privilegiado. Eu gostaria de ter, mas não tenho. E Deus viu isso. E quando eles chegam, quando Esaú chega, aquilo Deus poderia dizer, esse filme eu já vi bem antes. Esse filme eu já vi antes, porque a Bíblia diz que que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Então, ele já sabe, ele sabia que nós ia cair, por isso no plano dele, ele já pagou o preço por nós, ele não faz arranjo. Você veja a segurança que nos dá. Confiar em Deus. Dizer, Senhor, a minha natureza tem puxado para a coisa errada, mas, Senhor, me ajude a vencer. Senhor, o meu desejo é viver para o Senhor até os últimos minutos da minha vida. Aí sim você pode cantar e dizer, se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chegarei lá. Deus viu aquilo. Não te dou a lentilha, não. Eu te vendo. Vendo pelo quê? Pelo direito da primogenitura. E ele disse, que me vale direito de primogenitura se estou morrendo de fome? É tua. Jura, então. Jurou. Agora pode comer e se lamber esse guisado de lentilha é à vontade, porque agora é meu. Como que eu vou adquirir? Eu não sei, mas o direito eu já tenho. E Deus proveu a maneira certa. Isaac precisou ficar cego, ele precisou ter uma ajuda da sua mãe, e Deus, antes da fundação do mundo, já tinha visto esse filme. E mesmo ele tendo tantas, vamos dizer, predicados contra ele, tantas coisas na natureza dele contra, né, a vontade de Deus, Deus viu, não, ele vai chegar. Eu vou abençoar ele lá na terra de Labão, mas vai chegar a hora que eu vou dizer, sai daí. Você tem que voltar para a tua terra. E vocês sabem que Esaú, quando viu que perdeu o direito da primogenitura, ele disse, eu vou te matar. Deixa meu pai e minha mãe morrer, que depois eu te mato. Mas ele deveria ter um pouco de bigode, né, como a gente diz. Se ele tinha vendido, não era dele. Pensou que tinha feito, vamos dizer, um negócio com o guri, não foi. Deus honrou aquilo. Então ele desce, vocês conhecem a história, para Labão, e quando Deus disse, volta para a tua terra, colocou uma dificuldade entre ele e o sogro, e lá volta ele. Mas quando ele estava próximo, não é? Chegando próximo da sua terra, a notícia vem e não é boa. Jacó tem um recado para ti, não é bom. Teu irmão vem ao encontro, e a notícia não é boa, ele vem com 300 homens. E vem furioso. Ele vai vir te encontrar. E Jacó ali com a sua família, com os seus servos, desprovido de coisas natural, e às vezes Deus tem que nos deixar um tanto desprovido para nós olhar para Ele. Mas Ele não falha. Se você decidiu por Ele, Ele vai, como diz a Bíblia, aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o fim. E ele tentou, né? Vou ser bem breve nesse detalhe que vocês conhecem bem. Enviou presente, manda um presente aí de tantas ovelhas, tanto isso. Que ele não queria ovelha coisa nenhuma. Ele tinha ovelha também. Não, eu quero acertar com ele, nossa dívida. E aí a Bíblia diz que ele separou em partes, né, o grupo, quer dizer, se ele der nesses, sobra esses, separou, e aí ele ficou no Val de Jaboque.
Se veja, irmãos, aqueles que venceram, eles decidiram, e quando decidiram, lutaram por aquilo. E para decidir, para lutar, nós temos que conhecer. Ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus do seu pai Isaque, e ele queria o mesmo Deus, a mesma bênção. E então ele passou o val de Jaboque, e ali o anjo desceu, e ele segurou o anjo, literalmente. Passou a noite inteira, o anjo jogava ele para cá, jogava ele para lá, e até que o anjo disse: me solta, porque o dia já vem raiando. Ele disse: eu não te... Veja como Deus ele se submete à nossa condição, como nós sendo um bebezinho, né? Será que o anjo não podia escapar dele por um minuto? Mas o anjo não queria escapar. O anjo veio para abençoar, e Deus tem vida para nos abençoar, para nos dar vida eterna, como já tem nos dado. Eu creio que cada um que aqui está tem essa decisão, essa convicção. Mas o anjo disse: me solta, que o dia já vem raiando. Eu não te solto sem de tudo me abençoares. Quer dizer, eu tenho gado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho o direito da primogenitura, mas eu ainda não tenho a primogenitura. Ainda não tenho o Deus da primogenitura comigo. Eu tenho o direito só. Eu tenho a bênção paternal, mas ainda a minha natureza está ainda vendida para as coisas erradas. E assim nós, nessa caminhada, nós temos o direito, nós fomos batizados, nós temos tantas coisas, mas nós precisamos demonstrar para o anjo que nós queremos continuar ali. Não te deixo sem de tudo me abençoares. Qual é o teu nome? Jacó. Trapaceiro, usurpador. Por isso nós, diante de Deus, irmão, nós devemos chegar com sinceridade. Diante do ministério, chegar com sinceridade. Qual é o teu nome? E aí tem tantos nomes, né? Que tem predominado, que predomina, que luta, que nos tenta. Meu nome, infelizmente, é Jacó. Então, de hoje em diante, você não será mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe, lutasse com Deus e vencesse. E aí nós conhecemos bem a história. Quando Esaú chegou, somente abraçou, chorou e voltou em paz. E após o val de Jaboque, você vê mais para frente, ele chegando para as suas mulheres dizendo: mude as suas vestes. O encontro com Deus muda ou não muda? Se veja que até lá tinha questão de veste. Até lá tinha questão de veste. Mude as suas vestes, jogue esses deuses fora. Um ídolo que Raquel tinha trazido, né? E ele colocou sinal na vida dele. Mas veja, irmãos, para tudo isso, né? Por isso que a Bíblia diz: ao que vencer, concederei que se assente no meu trono, como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Ao que vencer. Mas Deus está disposto, muito mais que nós, de nos coroar, nos dar o Espírito Santo, nos fazer chegar, porque, pense, pela nossa resgate, Ele entregou a vida dele. E aqui olhando Moisés, né? Só dar uma pincelada. Quem era Moisés? Um filho de hebreu num período em que a escravidão imperava, a dificuldade, a morte, os açoites imperava para o seu povo. Mas ele nasceu, né, com a missão de libertar o seu povo. Mas libertar como?
Sem Deus nada podemos fazer, como Jesus disse. Sem mim nada podeis fazer. Nós temos recebido o chamado de Deus da mesma forma. Mas aí nós vamos optar por sim ou não. Mas para isso precisa conhecer. E aqui diz que Moisés, pela fé Moisés, nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei, ou seja, que tinha todas as crianças, homem, morrer. Até ali foi a fé dos pais, mas chega uma hora que é nossa fé. Pela fé, Moisés sendo já grande, e aí o que ele fez? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não sou um herdeiro de Faraó, não. Eu não herdo essa crença em deuses pagãos. Eu sou filho de hebreu, que crê no Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que disse que a nossa descendência seria cativa por 400 anos, mas um dia Deus visitaria o seu povo e tiraria do Egito, do cativeiro. Aí entra você conhecer a palavra de Deus, aí entra você conhecer a Deus. Moisés conhecia, a sua mãe o ensinou na lei do seu Deus. Eu sirvo esse Deus. E ele poderia dizer, e eu digo também, e pelos anos ele podia ver, não, já está 400 anos. Então eu não sou filho da filha de Faraó, coisa nenhuma. Eu não quero os tesouros do Egito, coisa nenhuma. Eu não quero o gozo do pecado, coisa nenhuma. Eu quero o quê? O vitupério de Cristo. O que é vitupério? Olha no dicionário, vergonha. Era vergonha ou não era? Para um príncipe, filho da filha de Faraó, no outro dia estar lá com os amassadores de barro? Era vergonha ou não era? Ele tentar libertar os seus irmãos porque ele sentiu esse chamado nele, mas não era a hora ainda e não era daquela maneira. Você veja, irmãos, tem a hora, tem a maneira, e a maneira é o quê? Através do Espírito Santo. Por isso, irmãos, a única maneira de nós chegar ali, do nosso sucesso, é Cristo em vós, esperança de glória. Foi vitupério ou não foi? Desce do trono, vai lá ter com seus irmãos, defende o seu irmão da agressão do egípcio, e depois o próprio irmão dele se levanta contra ele. Você vai querer me matar como matou o egípcio? Estou sabendo o que você fez. E ele pensou, ficou descoberta a coisa e eu tenho que, fugir. Quer dizer, eu pensei que eu ia libertar Israel, mas eu tenho que fugir pela minha vida. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Moisés, ele não se enganou. E quando Deus chamou eu e você, ele não se enganou, ele vai aperfeiçoar. Embora Moisés saiu cabeça baixa, foi lá para o deserto, casou com Zípora, que não era uma judia, né? Foi cuidar das ovelhas do seu sogro, quer dizer, eu pensava que eu ia ser o libertador do meu povo, mas não tem jeito, nem bem comecei, eu tive que correr. Mas a Bíblia disse que ele tinha em vista, quando ele rejeitou, ele preferiu o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, do que o pecado do Egito, porque ele tinha em vista o quê? A recompensa. Havia algo nele que dizia, há mais para você. Há uma vida eterna para você. O teu Deus não é esses ídolos. Ele tinha em vista a recompensa. E quando ele já estava no deserto, por 40 anos, sem nenhuma esperança, aquele Deus que conheceu a vida dele do início ao fim, por certo, disse,
agora chegou a hora. Moisés, tem ouvido o clamor do meu povo e estou enviando para você libertar. Você vai libertar, porque você decidiu por mim. E o nome Moisés é muitas vezes muito bem lembrado no céu. Quer dizer, ele tinha, como a gente diz, moral com Deus. Ele era conhecido, ele tinha conhecimento, ele tinha o carisma de Deus. Embora nós sabemos que ele falhou por causa do povo, né? Quando ele feriu a rocha 2 vezes. E ele devia falar a rocha. Mas ele se irritou com o povo e feriu a rocha 2 vezes. Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra. Você não vai. Sobe o monte que lá você vai morrer. Mas ele estava na graciosa mão de Deus. E é uma passagem bíblica, ele começa a interceder a Deus, pedir para deixar ele entrar. Deus só diz: Moisés, não me fala mais sobre isso, quer dizer, se não vai, está acabado. Mas sobe lá que eu vou te mostrar a terra. E ali você veja, ele morreu, mas a Bíblia diz que Deus o sepultou. O diabo procurou pelo corpo de Moisés e não achou, ele subiu vivo. Ele ressuscitou como Lázaro, o irmão Branham nos ensina isso. Mas qual a base bíblica para dizer isso? Ele aparece para Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, junto com Elias, fazendo uma visita para Cristo. Por quê? Porque ele decidiu pelos céus, por Cristo. Então ele foi alguém muito bem conhecido no céu, muita honra ele recebeu, e pelo resto da eternidade lá estará o velho Moisés. Não mais velho, né? Porque todos nós seremos novos. Lá estará Isaac, lá estará Jacó, lá estará Enoque, o tipo da noiva, e assim todos os nossos irmãos do passado e até chegar ao nosso tempo. E você dirá: graças a Deus que quando eu estava na terra, eu decidi por Ele, e Ele me ouviu, e Ele sabia disso, e Ele me capacitou, não olhou para as minhas fraquezas. E Ele nos colocará lá. Então veja, irmãos, diga para você mesmo, vamos dizer juntos assim: Deus não errou quando me escolheu. E pela graça de Deus nós chegaremos lá. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos